Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer no coração de cada um aqui, hoje, agora e sempre. É um enorme prazer estar voltando à casa de Itagiba, na Federação Espírita Pernambucana, e falar de Jesus, falar do Evangelho, é sempre uma grande alegria, uma alegria de verdade. Fico muito feliz. E que as palavras que possam sair daqui, eu oro a Deus que possa realmente tocar, de certa forma, o coração, da necessidade que alguém esteja aqui, na fé de que Deus não desampara. Não vamos falar apenas só de uma, mas de várias passagens, e essa é a principal, que a gente vai ver, nem só de pão vive o homem, mas que possa ser tocado o coração, cada um possa sair fortalecido, tá certo? E essa passagem está em Mateus capítulo 4, e é interessante como começa, porque fala sobre uma tentação que Jesus teve. Ele foi para o deserto, 40 dias, 40 noites, e ele não foi levado, segundo está no Evangelho, capítulo 4 de Mateus, pelo daimon, ou pelo demônio, mas foi levado pelo Espírito Santo. Olha só. Porque às vezes a gente acha que algo de mal ou de ruim está acontecendo com a gente, e acontece, porque nós estamos no mundo de provas espirituais. Está oscilando, né? A gente oscila também na vida, né? O microfone também, né? Vai e volta. Mas essa passagem eu fiquei... Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi pelo daimon, pelo demônio. E eu queria mergulhar sobre essa passagem. Será que essa passagem aconteceu? Porque não sou eu que falo, mas... Quer trocar? Ótimo. Acho que agora vai. Não sou eu que falo isso, mas no capítulo da Gênesis, sobre os milagres, Kardec e a espiritualidade fala sobre essa passagem. Jesus poderia ser tentado, o espírito mais iluminado, governador do nosso planeta, por uma força negativa do mal, teria a mesma força esse mal comparado ao bem? E lá, não sou eu que digo, na Gênesis, diz que claro que não. Jesus falou isso como se fosse uma parábola. Porque nós é que condenamos os outros seres. Aquele ser é errado, vai para o inferno direto. Deus não. Deus não. Nenhum ser está condenado diretamente. O mal existe? Existe. Foi criação de Deus? Não. Isso está no livro dos Espíritos. Deus só criou o bem, mas permite que o mal aconteça, porque o mal é criação dos homens, quando se afastam. E aí vem toda uma sequência de dores, a dor do resgate para poder voltar, porque estamos dentro das leis divinas, não tem como fugir das leis divinas. Posso fazer bico, bater o pé, mas eu vou progredir, porque o Pai que é bom ama. Então, claro que nenhum ser está condenado eternamente, nem um demônio está. Porque senão Jesus se contradiziria. Nenhuma ovelha minha se perderá. O 2. Como pode Deus fazer um anjo? Um anjo é um ser puro e perfeito, e se ele é puro e perfeito, ele virá o mal. Então ele não é puro e perfeito. E aqui a gente está trazendo para a própria linha do raciocínio, com todo e qualquer respeito a toda e qualquer religião. Mas a gente tem que usar o bisturi da razão agora, aqui, porque nós estamos estudando o Evangelho.
Então, foi como Kardec diz em A Gênese, essa passagem existiu, mas como se fosse uma parábola, para os discípulos entenderem ela, e nós também. Como existe a parábola do bom samaritano, né? A parábola do filho pródigo, da dracma perdida, por que não a parábola da tentação? E nós temos ou não? Porque Jesus, meus caros, a gente não tem noção do tamanho de Jesus. Vocês terem uma ideia, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito capaz de fazer um planeta. Governador do mundo. Leia a Gênesis da codificação, para você ver a formação. Veja a paciência de Jesus. Você tem noção do tamanho do mestre? E eu, agora, na minha idade, mal sei fazer um castelo de areia com meu filho na praia. Ele faz melhor do que eu. Jesus, há 4,5 bilhões, já fazia um planeta. Então não brinque com o mestre. É um espírito puro, iluminado, maior e mais humilde que tem. E aí, adentrando na passagem agora, eu vi que nem todas as situações difíceis da vida que a gente pode estar passando, não é o mal em si que fez. A espiritualidade permite para a gente poder nos provar. E não é assim a frase que está no Evangelho? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não foi o demônio, foi o Espírito Santo ali. Que aí tem a codificação da Igreja Católica como Espírito santificado, a tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Está ótimo. Mas o Espírito santificado é aquele que tem as leis divinas na consciência e que segue em si. Então ele foi. Aí eu fiquei pensando, poxa, então algumas provas na minha própria vida, aquela montanha que você está passando, às vezes você foi levado pelo seu anjo, o Espírito ali, para poder passar, para você se transformar. Quer ver uma coisa? Isso é forte. Isso eu li no Livro dos Espíritos. Eu já falei isso aqui, se eu não me engano, outra vez, vou repetir de novo. E é uma simples pergunta. Eu quero que cada um reflita na sua própria mente. O que é o bem para você? E o que é o mal? Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Alguém pode estar pensando agora, o bem é vir para a federação fazer a caridade. É o bem, o Peixotinho. O bem é eu perdoar o meu irmão. É o bem. O bem pode ser eu fazer um projeto, né, de caridade, que seja que for, de melhorar-me. É o bem. Só que a resposta do Espírito Verdade, vejam só, o bem é tudo aquilo que faz você se aproximar das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que faz você se afastar das leis de Deus. Então, se aquilo que é ruim que está acontecendo está lhe aproximando de Deus, não é ruim, é o bem. Se aquilo que é bom, mas te afasta do Pai, ele é bom, mas não é o bem. Entenderam agora? Então, se essa montanha está te fazendo orar mais, se essa dificuldade está te fazendo pensar mais em Deus, no Pai, se essas lágrimas que você tem sozinho, às vezes no seu quarto, orando a Deus, está te fazendo você conversar com Deus, essa dificuldade é o bem. Porque está te aproximando das leis de Deus. E nem tudo que é bom é o bem. Aquele vício bom que te faz te afastar do Pai, como eu disse, ele é bom, mas não é o bem. Só para a gente entender. Por isso que eu entendi nessa primeira passagem, está na primeira frase ainda do Evangelho.
Jesus foi levado pelo Espírito Santo, talvez um mentor, um amigo espiritual ali. Isso é uma parábola. Claro que o maior espírito não tem como ser tentado, né, o de amor. A gente está mergulhando no Evangelho. É sim, sim, não, não. Não tem como se ver a Deus ou amamantar, ou não está no Evangelho isso? Está lá. Mas ele nos traz a lição, porque nós somos tentados. É ou não é? Ai, como somos. Né? Somos. E aí vem a lição para a gente. E aí são 3 etapas dessa passagem. Certo? Ele começa, é levado pelo anjo lá para o deserto e vem um demônio para o tentar. Imagine Jesus conversando com os discípulos assim. E aí vem o primeiro cenário, tá? Passa-se 40 dias e 40 noites sem comer. Tem aquela fome ali. E vem a primeira tentação, olha, transforma essa pedra em pão, né? Transforma essa pedra em pão. E eu vi nessa parte que 40 dias e 40 noites, como Emmanuel mesmo diz, toda passagem do Evangelho, toda frase e palavra tem um significado. Eu posso estar 40 dias sem tocar naquele meu vício, 40 noites ou 40 anos, 40 vidas. Eu posso agora estar me esclarecendo completamente e estar até me reformando. Mas se eu não tiver o alerta, se eu não tiver o vigiar e orar, e volta. Porque isso aconteceu na passagem do Evangelho aqui. Ele passou 40 dias e 40 noites bem. Mas depois disso teve fome. E aí eu posso estar no meu tempo que for. Faz tempo, Lúcio, que eu não faço aquilo que eu superei, mas está lá. Né? Quer saber o que você foi na vida passada? Isso Kardec fala. Não precisa ter médium nem nada, não é isso o propósito da doutrina espírita. Mas quer avaliar quem você foi no passado? Avalie as suas tendências hoje. Avalie suas vontades hoje. Avalie os seus vícios que tem. Isso te traz muito próximo à sua vida passada que tem. Mas voltando, eu preciso vigiar e orar. E aí, na fome, eu posso cair. E aí vem o primeiro cenário. Quando ele oferece, olha, já que tu é o filho do homem, transforma essa pedra em pão. E aí ele diz exatamente isso. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Tá certo? E aí eu fiquei pensando, é preciso eu expandir mais sobre isso. Porque o daimon, né, o pensamento negativo quando vem, transforma essa pedra em pão, em um alimento material. O pão alimenta o corpo, é ou não é? É a parte corporal. E às vezes eu me alimento dos meus vícios, das minhas más vontades. Porque a pedra é material. E eu quero transformar isso, transforma essa pedra no alimento do corpo. Essa é a sugestão do outro lado. Essa pedra que te impede de você caminhar, essa pedra que está no seu calcanhar da consciência, que você adora sempre fazer, e eu também tenho as minhas, a espiritualidade sabe. Transforma no alimento mesmo, para o corpo, olha só. Não é para a alma. Quantos transformam as suas pedras no alimento apenas? Os seus vícios, né? Eu quero o prazer, eu quero tudo, eu só penso no material e pronto. E aí, realmente eu vi que nem só de pão vive o homem. Então o homem vive de quê? Fiz essa pergunta. E é preciso aí eu destrinchar sobre o que nós somos. Será que eu sou um corpo ou eu estou no corpo? A gente sabe. A gente está no corpo, certo? E eu caí no pensamento mesmo. Se faltar o pão para o meu corpo, o que é que acontece com o corpo? Ele enfraquece. Se faltar o alimento material, ele enfraquece.
Mas eu não sou apenas o corpo. Eu tenho algo a mais que eu preciso alimentar. Todos nós temos algo a mais que precisamos alimentar. E aí eu anotei aqui. Existe o material, existe o emocional, existe o psicológico e, claro, o espiritual. O espiritual. A gente é doido, não só apenas para fazer uma boa comida e tudo, mas malhar, ficar com o corpo bem e tal, mas se esquece do alimento espiritual, psicológico e emocional. Aí é que é o X da questão. Eu conheço pessoas que, riquíssimas materialmente, pode comer caviar todo dia e lagosta, 2 quilos de lagosta por dia, mas que choram todo dia por falta de alimento na alma. Falta de alimento na alma. E aí eu fui mergulhando. Como Kardec diz no livro, Kardec não, o Espírito Verdade, o livro dos Espíritos diz, somos corpo, perispírito e espírito. Ok. Então, já que quando falta um pão, o corpo enfraquece, o corpo precisa de um alimento. Quando eu estou enfraquecido emocionalmente, o que é que eu preciso? A gente vai mergulhando agora, aqui no Evangelho, sobre as emoções. Eu anotei, emoções de tristeza, mágoa, ódio, desespero, decepção. E a primeira coisa das emoções e sentimentos é que eu escolho elas, não é o Lúcio que escolhe. Todos nós somos bombardeados todo dia por várias notícias. Abre a televisão, já, meu Deus, nos acuda, né? Tudo bem, faz parte do mundo de provas mesmo, a gente está nesse mundo mesmo de dores. Mas eu posso escolher o meu sentimento que eu quero carregar no meu dia a dia. Eu escolho, certo? E aqui, se tem um lado ruim que nos enfraquece a alma nas más emoções, tem um lado bom também. Alegria, perdão, simpatia, confiança, admiração. E eu, nos estudos para vir para cá, eu fiquei pensando, poxa, tem um anjinho e o demônio do lado. Tem as emoções boas e as ruins do outro lado. Eu fico nessa escolha. Mas se eu tiver nas minhas monoideias, como diz André Luiz, nas minhas escolhas das frases feitas de que o mundo é ruim, o mundo me esqueceu, Deus me desamparou, posso estar falando com irmãos com vazio existencial enorme, é escolha do próprio ser. Mas há consequências disso. A primeira é que você compromete o seu futuro temporariamente, porque estamos dentro da lei divina. Mas você compromete o seu futuro. Se você escolhe essas emoções, você para temporariamente, porque na frente vai vir um empurrão da vida que vai. Mas você para e olha para trás. Quer ver um exemplo? Eu escolhi ficar no sentimento da mágoa. Você não passa só uma vida. Você pode passar 300 vidas, 400, séculos. Eu escolhi olhar para trás, porque a mágoa, você sempre está olhando para trás. Você sempre está olhando para, ele fez isso comigo, ou fui eu? Quantos espíritos tem nas mediúnicas, né, que vem chateado e tudo, ainda aquele. Então ela me trava. É que nem eu olhar para o retrovisor, você tem um para-brisa na sua vida na frente. Você tem um evangelho na sua frente. Você tem oportunidades na sua frente agora. Mas eu quero olhar no retrovisor. E aí essa é a primeira consequência, você compromete a sua vida futura. Porque a sua vida futura está dependendo dessa agora aqui. E eu vou jogar outra coisa forte. A reencarnação mais importante de vocês, nossa, é essa agora. Não percam a chance.
Essa é a encarnação mais importante da vida de cada um de vocês. E minha também. E minha também. Porque, como diz, não é possível. Eu acho que o mentor vai falar do outro lado: filho, você encarnou, teve contato com o Evangelho, agora sem os mistérios da fé, teve o contato com a doutrina, teve as provas, você entende e ainda assim derrapa nisso, naquilo. E essa encarnação é a mais importante, porque essa está moldando a próxima vida também. Porque essa de agora foi moldada pelas de trás. E Deus nos dá a chance de encarnarmos e termos o contato com o Evangelho para sair da letra. Eu falo com o coração mesmo, tire o Evangelho da letra. Veja a situação que você está passando. Para toda situação, o Evangelho tem uma passagem. Toda situação tem. É alguém que errou, vê a mulher adúltera. É alguém que não foi curado do corpo, pode ser da alma. Vê a mulher hemorroíça, que até foi curada da hemorragia. É alguém ligado a bens materiais, vê no celeiro, quando fala, amontoou tanto. Ah, mal sabe que tua alma será pedida hoje. Então, temos que ver sobre o lado emocional, que pode nos travar. Essa vida é importante. E mais, não só compromete o futuro, mas as emoções comprometem o corpo também. Aí estou falando fisiologia, medicina espiritual. Aí tem nas obras de André Luiz, está cheio, né, Wilson? Cheio sobre isso. E no Evangelho também. No Evangelho também. Se o meu pensamento é bom, minhas células escutam, boa. Se o meu pensamento é ruim, meu sentimento, minhas células também. Ô Lúcio, onde é que está no Evangelho que Jesus disse isso? Se os teus olhos forem bons, teu corpo resplandecerá a luz. Se os teus olhos forem trevas, teu corpo resplandecerá trevas. E o que é os olhos senão a janela da alma? Doenças psicossomáticas. Vê André Luiz quando desencarna, problema no fígado, tal, raiva. São as emoções que eu escolho. São as emoções. O alimento, eu preciso me alimentar das boas escolhas que eu trago realmente, tá? E porque a gente nas emoções é altos e baixos, ninguém vai sair como anjo nem nada, né? Mas qual a passagem do Evangelho que fala sobre, já que estão falando do alimento emocional, e já que sabemos que a emoção vai do céu ao inferno também, às vezes acordamos bem, amanhecemos, dormimos mal, acordamos pior, dormimos bem, e aí fica naquele vai e volta, e isso é bom da vida. Eu lembro do eletrocardiograma, né? Quem quer ver o eletrocardiograma retinho, sem nada e altos e baixos? Ninguém, né? É bom os altos e baixos que tem da vida. Mas teve alguma passagem do Evangelho que pode nos ensinar? Algum discípulo passou por altos e baixos? Será? Teve. Pedro. Vão lá em Mateus, se eu não me engano, a confissão de Pedro. Pedro vai do céu ao inferno. Em um momento com o mestre. Tem as escolhas do bom ou do mau sentimento ali. E é um recado para conosco. Isso não foi uma parábola, foi uma passagem real. Foi uma passagem verdadeira. E aí Jesus pergunta a Pedro: que dizem os homens quem eu sou? Os homens, o que é que eles falam quem eu sou? E aí os discípulos dizem que é Jeremias, João Batista, Elias, ou até mesmo um profeta. Todos ligados à terra, né? E vós, que dizes quem eu sou? Quando eu li essa pergunta, retrate para você também e para mim. Quem é Jesus na sua vida? Mas de verdade. Quem é Jesus na sua vida? Será que Jesus é aquele ser que só está nas folhas do Evangelho? Para alguns é.
Para outros, Jesus é apenas aquele que se encontra no domingo quando entra na igreja ou no templo espírita ou evangélico. Para outros, Jesus é zombação. Nem acredito. Infelizmente ainda tem. E aí eu pergunto, o que significa Jesus na sua vida? Porque essa pergunta ele fez para os discípulos e eu faço para mim também. O que ele retrata para você? O que ele te provoca? O que ele causa dessa mudança? Ou não? E aí, os discípulos disseram, Jeremias, João Batista, Elias, profetas. Aí vem Pedro. Pedro tirou nota 10. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? E aí ele falou, poxa, foi a primeira vez a frase que refere Jesus com Deus. Não é que ele seja Deus, com todo respeito. Ele é filho de Deus também. Ele se referia a Deus como Pai, ao Abba. Certo? Mas essa resposta de Pedro, comparada à resposta dos outros, os outros só disseram os homens da terra. Não, tu és filho de Deus. Tu és o Cristo vivo, filho de Deus. E aí vem Jesus. Nota 10, Pedro. Eu te digo que não foi nem tua carne, nada de sua carne que te revelou, mas sim o meu Pai que se revelou através de você. Acho que Pedro ficou, né? E essa frase, o Pai se revelou através de você, significa ou não algo para a gente? Quantos aqui, às vezes, aqui ou fora, querem ver Deus de barba branca resolvendo seus problemas? Né? Quando, na verdade, Deus se revela por você, por nós. Eu fiquei, poxa, caramba, Ele se revela através da sua criatura e através da criação também, através da natureza, mas também da sua criatura. São seus filhos. Por isso que Jesus disse, né? Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestistes, é a mim mesmo que servis. Ele, filho de Deus, tá, gente? Porque Deus é inimaginável. Não tem nenhum ser humano capaz de... Isso está no livro dos Espíritos, definir Deus. O máximo que podemos é a resposta número 1, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é nem quem é Deus, é que é Deus, não é nem personificar. É uma coisa que foge. Mas Pedro foi na emoção boa, às vezes como eu estou também. Nossa! E depois? Estava bem, né? Aí é uma opinião minha, pessoal. Eu acho que Pedro deve ficar, nossa, agora ele falou isso de mim. O homem, o orgulho, né, que tem, mas depois vem ladeira abaixo. Tchum. Às vezes é que nem eu, estou bem aqui, saio da federação, estou bem e tal. Às vezes vai um lá na frente, tem um elogio, se infla, aí vem a queda depois. Pá. Não estou dizendo, isso foi uma opinião pessoal minha de Pedro, entendeu? Mas depois Jesus revela pela primeira vez que ele iria a Jerusalém. Olha, eu vou a Jerusalém e serei entregue aos sacerdotes, aos fariseus. Irei morrer, como tem lá no Evangelho, mas no terceiro dia eu irei voltar. Pedro foi tomado pela emoção negativa. Ele estava iluminado, inspirado, mas ao mesmo tempo, quando era para demonstrar uma confiança, ele é tomado pelo medo. E ele diz, não, mestre, disso não vai acontecer. Nós não vamos deixar que isso lhe aconteça. Não vamos. E aí, Jesus o repreende, afasta-se de mim, ele diz até Satanás, afasta-se de mim.
não atrapalhei as obras do meu Pai. As obras do meu Pai. Então, há coisas pré-determinadas. Se Jesus passou pela cruz, Pedro também passou pela cruz. Se uma situação difícil chega, às vezes aprendemos agora nessa passagem que foi o Espírito Santo que levou a prova. Olha, você estudou o capítulo 5 do Evangelho sobre perdão e tal, pois tome uma provazinha de perdão para você agora. Né? Olha, vamos fazer a prova, o dever de casa ela fez, estudou, vamos agora para a prova, porque é muito fácil a gente perdoar na minha terra, ou aqui mesmo, numa rede deitada em Jericoacoara, ou em Porto de Galinhas, sem ninguém me ofender. É ou não é? Estou ali, tomando um suco na beira da praia, eu até perdoo todo mundo agora, se vier. Estou tão bem, mas é na ofensa, é na ofensa. Então, por isso que a espiritualidade permite que venha as emoções. E Pedro temeu. E ele fala, não atrapalhe as obras do meu Pai. Jesus, quando vai orar no horto, ele diz, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que não cumpra a minha vontade, se cumpra a tua vontade. Então, se estiver passando, meus caros, uma situação difícil agora, eu sei que você quer que passe logo. Vai passar. Mas tem a prova da paciência e da confiança. Porque se está ruim ainda é porque não chegou no final. Não chegou no final. Agora, nem todas as provas eu vou sair consolado. Depende de acordo de como eu encaro essas provas. Porque lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados aflitos que serão futuro. Ele, por acaso, falou, bem-aventurados aflitos que já estão sendo consolados. Nem muito menos, bem-aventurados aflitos agora, porque já foram consolados, viu? Se diante da prova ou da dificuldade eu me revoltar, o meu livre-arbítrio se revoltar, eu não sou consolado. É preciso extrair o aprendizado. O que Deus quer de mim diante dessa prova, diante dessa situação. Certo? E aí, a gente vai na frente aqui. A gente falou da parte emocional, tá? E vem do segundo cenário também. Tem psicológica, tem espiritual. Mas nem só de pão vive o homem. Certo? E aí vem a segunda parte. O segundo cenário. Que ele diz o seguinte, essa primeira de pão, ao meu ver, aí é uma interpretação minha, muito dos vícios, dessa parte do alimento. Mas tem o segundo cenário que somos tentados, quer ver? Quando ele diz, olha, vou levar-te agora para o templo de oração, e você vai ser elevado lá para o teto. E se você é filho de Deus, se jogue, que os anjos vão te salvar. Não foi isso? E o que eu posso trazer de referência comigo? Se o primeiro cenário foi o pão, que eu sei agora que o pão é o que alimenta o corpo, mas eu sei que eu tenho que alimentar a minha alma, a minha emoção de boas coisas, de prece. Não tem como falar de emoção sem falar da prece também, de uma boa ação. Mas tem esse segundo cenário em que ele foi levado para um templo, o teto, e veja só, se jogue, que se você é filho de Deus, os anjos vão te recorrer. E Jesus diz, não deveis provocar o Senhor teu Deus. Não deveis provocar o Senhor teu Deus. Vamos estudar esse segundo cenário. Às vezes eu venho para a casa espírita, venho para o templo evangélico, católico, temos irmãos nos acompanhando aqui, pode ser de outros credos, budista, o que for. Estamos ali no nosso auge do pensamento, na casa máxima, no teto, e somos tentados ou não a sair da casa, a pular fora, literalmente.
e vem com uma coisa ilusória, como se fosse os anjos vão te salvar e tal. Sai, já que Deus é todo-poderoso, sai da doutrina que os anjos vão te acompanhar. É uma reflexão forte isso. Porque quando eu decido agora mergulhar-me no Evangelho, para poder fazer o único objetivo do meu autoconhecimento e da moral para comigo e o próximo, meu amigo, se prepare. Se prepare. Que aí a turma, a nuvem de testemunhas que os obsessores têm nos acompanham, mas existem também os mentores. Que eu não quero só passar os obsessores. É doido para pensar nos obsessores só, mas tem os mentores também. Mas existe a prova, você vai ser levado para o deserto. Você está esclarecendo-se agora sobre a doutrina, fazer o autoconhecimento. E aí a mudança de hábito de vida, você está no seu templo, no máximo. O Daimon, lá na passagem de Mateus 4, fala, pula do templo fora. Vem ou não para a gente, pula do templo. Faz o evangelho em casa não. É uma situação que começa a atrapalhar, né? E aí, a resposta de Jesus é a coisa mais interessante do mundo. Porque ele diz, não provoqueis a meu Deus. E a gente logo pensa que Deus ficou com raiva. Deus não ficou com raiva. A gente coloca, quer humanizar, como se não me acompanha, eu estou com raiva de você. Ele já fez a lei divina para acompanhar. Ele já sabe que você vai ser feliz. Ele já sabe que todos nós vamos progredir. E seja uma vida, 2 ou 1000 vidas, nós vamos chegar a ser espíritos superiores. Então, qual o sentido dessa resposta? Não provoqueis a Deus. Não é de raiva. Não é provocação de raiva. É provocar que as leis ajam sobre você. Entendem? Provoquei a ação e reação agora comigo. E Deus está sorrindo. Porque o filho, quando começa a afastar, vem uma lei de Deus que resgata. Naturalmente. Naturalmente. Então que a gente possa se manter firme realmente nisso aí. E como eu gosto muito do Evangelho, nesse segundo cenário, qual outra passagem que eu posso trazer para aquele que quer cair fora? Quer estar na beira do caminho? Você sabe que beira do caminho tem várias passagens de Jesus? Cego de Jericó. O cego estava à beira do caminho. Parábola do bom samaritano, o homem estava à beira do caminho. Parábola do semeador, o homem saiu a semear à beira do caminho. E é igualzinho a mim, que eu estou na beira, não sei se eu vou ou se fico. Diferente dos 10 leprosos, os 10 leprosos foram curados como? Como que eles foram curados? Foi na hora ali? Você tem lepra? Tenho. Aí disseram para Jesus, tem misericórdia de mim? Igual o cego de Jericó. Aí Jesus, caminha, vai no caminho. No caminho. Não é na beira não. Porque a beira é a gente, bota o pé dentro e fora. Eu estou dentro, mas não estou. Os leprosos, no caminho, caminhando, ficaram curados. É lindo isso. Então, entre no caminho, entre de vez, entre visceralmente agora. Deus não permite que você faça esse autoconhecimento seu para se te punir, não. Esse autoconhecimento, como o psicólogo Carl Sagan, ele diz, é preciso se conhecer, mas muitos caem na punição quando se conhecem, no martírio. Mas à medida quando você se auto-perdoa,
é o movimento, a energia que se tem para mudar. Para mudar. Então, que a gente possa cair realmente no caminho. E a gente é convidado às vezes para sair dele. E quem saiu de forma rápida para chegar no terceiro cenário, parábola do filho pródigo, né? Recebeu tudo na casa do pai, de forma bem breve. Vai se aventurar para longe, recebeu os bens materiais, a herança, que era uma raridade naquela época, se dar sem o pai morrer. E ele pediu, mas era uma parábola, certo? E foi dado, e ele se aventurou no mundo, aproveitou do mundo, venceu no mundo, talvez, nos prazeres. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, é diferente de vencer no mundo. E a gente sabe o que acontece com aquele que caiu fora da casa do Pai, é o segundo cenário da tentação ali do monte. Pula do templo, cai fora. Foi distante, sentiu fome, lembrou-se da casa do Pai. E é lindo, lindo processo de retorno dele. Não há nenhum processo de punição de Deus. Pelo contrário, Deus está de braços abertos e rindo. Mas o processo de autoconhecimento, ele se arrepende, que é bom aos olhos de Deus, que o arrependimento é bom, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A culpa não. Você se chicotear mentalmente é ruim. Pare logo com isso. Mas o arrependimento é bom. Porque como eu posso mudar algo de errado se eu não reconheço isso? É o primeiro passo para eu poder progredir. Lembrei-me da casa do meu pai. Levantar-me-ei, ele falou. E irei até ele. Não acho que sou digno que me chame de filho. Está lá no Evangelho de Lucas. Mas me tornais, como diz lá no filho pródigo, um trabalhador da tua seara. Um trabalhador. Veja que lindo. Processo da volta. E Deus estava de bico, estava com raiva, na figura do pai, na figura da parábola. Um sorrisão maior, um abraço. Mandou matar o bezerro cevado ali, né? O bezerro cevado para poder comemorar, porque aquele filho estava perdido e retornou, tá certo? E aí vem um terceiro cenário, que então cuidado na parte de pular fora do templo, tá? Pular fora nesse templo. E aí ele diz no terceiro, ok, levei para um monte bem alto, certo? E olhai tudo isso aqui, tudo que você vê. Se você se ajoelhar até mim, tudo isso será seu, certo? E aí, Jesus responde, sai-te, vai-te, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Terceiro cenário, o primeiro do pão, do alimento, muitos só querem a parte do vício, alimento do corpo. Segundo, do templo, a tentação de sair quando a gente conhece o Evangelho. E o terceiro, do orgulho do homem. Eu vou te dar tudo isso, você vai ser reconhecido. Não são as duas maiores chagas da humanidade, como está no Livro dos Espíritos? O egoísmo e o orgulho que tem? Então vou te dar tudo, é aquela ilusão, você ganhará todo mundo, que nem na parábola do monte, parábola do monte não, das moedas que são guardadas no celeiro. Você ganhou tudo, amontoou tanto que mal sabe que hoje mesmo a sua vida será tomada. E é interessante a resposta de Jesus, vai-te. Um simples comando, vai, sai. Porque é preciso adorar a Deus e a servir Ele. Adorar a Deus para chegar na parte final, está dando tempo. Será que é bajular a Deus? Não. Deus não precisa disso de jeito nenhum.
Adorar a Deus, como está no livro dos Espíritos, adorar a Deus, como tem lá, é pensar em Deus. Pense em Deus e coloque-se como servidor dele. Quando eu penso em Deus, mantenho a minha humildade e mantenho-me como trabalhador, servindo, isso agora eu já consigo a me vigiar um pouco mais, Então nós, meus caros, estamos nesse mundo, estamos diante das tentações que vêm, diante dos meus vícios no primeiro cenário, diante dos convites para sair do nosso templo do coração, não nem digo templo material em si, da casa, da igreja, que for, sair do nosso templo de conhecimento, de descoberta do Evangelho. Mas ele está bom nesses dois, cuidado com o terceiro, com o orgulho. Mas eu aprendi com Jesus, que apenas em um sinal, uma palavra, eu digo, sai esses pensamentos. Joana de Ângeles fala, quando vier um pensamento ruim, substitua por um bom. Você tem esse poder de fazer isso. E aí ele se coloca, não de ficar parado no deserto, mas para sair do deserto, porque a parábola se finaliza aí. Ele se coloca como servidor de Deus e como alguém que ora. Eu preciso orar, tá certo? Então, era nesse sentido que eu queria trazer essa pequena reflexão e agradeço de coração que cada um possa sair fortalecido para a semana e para a vida, né? Semana que começa e para a vida que cada um leva. Eu desejo toda paz no coração de vocês. Que Jesus os abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.